Deus. É o chamado Companheiros no Caminho de Emaús, muito conhecido. 13. Naquele mesmo dia, o dia que Jesus foi crucificado, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo Jesus fez como que quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Repito, o Senhor ressuscitou. E apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É glória a Deus ou é misericórdia? Depende do momento, né? Como dizem por aí, é relativo. É glória a Deus porque Jesus apareceu ressuscitado, mas é misericórdia porque os seus discípulos não o reconheceram. Nós estamos vivendo praticamente dias parecidos desse contexto, onde o mundo daquele momento, aquela cidade, aquele país,
estava dominado por um povo que não era da sua terra. Viviam com medo da violência, viviam com problemas gravíssimos de pagar impostos, impostos esses que não eram utilizados para benefício da cidade, porque eram enviados para Roma, para a capital do poder, se vocês assim entendem. E a cidade ficava, como diz o termo popular, a Deus dará. Apesar de que era uma cidade que se dizia povo de Deus. Mas nos relatos bíblicos nós vemos que a miséria, a pobreza, falta de saúde, né, hospitais, que muitos doentes que apareciam para Jesus, né, poucos tinham dinheiro e os que tinham, cada vez mais tinham para si, tem que trabalhar muito. É diferente dos dias de hoje. Está aí essa violência implantada, que domina e que não sabemos onde vai parar, como vai parar, e eu acredito até que nem vai parar, tá? Porque está à porta aí o princípio das dores. Mas aqueles que estão em Jesus é outra história. Mas vivemos aqui. E vivendo aqui, somos perseguidos. Assim como Jesus foi perseguido, diz aqui o texto, foram entregue os chefes dos sacerdotes, quer dizer, os pastores, os líderes religiosos e as autoridades políticas daquele lugar, povo de Deus, entregaram, de cabelo em pé, dizendo assim, misericórdia, onde vai parar este mundo? Fato é que Jesus foi entregue, acusado, condenado, crucificado, morreu. E quem hoje vive até este momento, vive na miséria. Miséria espiritual e miséria da alma. Muitos crentes estão na igreja desse jeito, vivendo um Cristo crucificado. Estamos na época do Natal, onde se comemora o nascimento de Jesus. Beleza, realmente, Jesus nasceu em algum dia. Com certeza não foi na época de dezembro. Porque se os pastores estavam vendo as estrelas no céu, não era inverno. Deveria estar cheio de nuvens, cheio de neve. Então não era época de acontecer isso. Mas não importa. Jesus nasceu. Ponto. Acabou. Mas o fato de Jesus nascer não resolve a questão da humanidade, que é a vida eterna com Deus. Aqui diz, você não ouviu falar sobre o profeta? Ele era um profeta. Assim como tantos outros que surgiram na humanidade. Antes de Jesus, tantos profetas apareceram. Depois de Jesus, ou melhor assim, durante Jesus, apareceram tantos profetas. Vemos lá o conselho de Gamaliel, olha, cuidado, que vocês podem estar indo contra Deus. Muitos têm aparecido se dizendo o Messias. Muitos apareceram. E o próprio João Batista mandou os seus discípulos ir lá para conversar com Jesus. Vai lá e pergunta para ele se você é o Messias que nós estamos aguardando. Muitos apareceram. Depois de Jesus, então, tantos outros apareceram. Mas a pergunta que fica é, quantos desses profetas morreram? De acordo com as profecias da antiguidade. No nosso caso, as Sagradas Escrituras. E desses que pareceram comprovar as Escrituras, quantos ressuscitaram? Quantos?
Diga aí, nenhum ressuscitou. Essa é a diferença. Nós não podemos ficar vivenciando nem o Jesus que nasceu nessa época de Natal, muito menos aquele Jesus que foi crucificado na Páscoa. Porque o nosso Jesus não está nesse estado. O nosso Jesus está vivinho, ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Porque Ele está lá vendo o que nós passamos aqui, agoniados, afligidos. Ele viu esses 2 discípulos, agoniados e afligidos. Porque eles estavam seguindo a Jesus. Nós não sabemos, eu não estudei, quanto tempo eles seguiam Jesus. Qual era o nível de aproximação que eles tinham com Jesus? Eu acredito que não era muito grande o nível, não. Porque não reconheceram Jesus, apesar que o texto diz que eles foram ali em algum momento oculto para descobrir que é Jesus. Mas eram discípulos. Eram crentes, congregavam em alguma igreja, irmão Gabriel. Congregava alguém, todo aquele, vamos para lá, vamos para cá, olha, Jesus multiplicou pão, olha, o paralítico andou, olha, a família está bem, e as coisas acontecendo. Olha, ele teve coragem, ele enfrentou os líderes religiosos, ele teve coragem, ele enfrentou os militares romanos, ninguém segura esse cara. E do dia para a noite, acabou. E agora? Vamos fazer o que da vida? Se eles estavam seguindo a Jesus e não estavam em sua cidade, possivelmente eles largaram tudo. Assim como Pedro e os outros irmãos que eram pescadores, largaram tudo. Mateus, o publicano, tinha o seu trabalho, largou tudo. Marcos. Ia para Jerusalém, voltava, ia para Jerusalém, voltava, passava por Samaria andar na montanha, lugar árido, seco, ruim. Jesus estava lá, e junto com eles estava um grupo imenso. Quando entrava numa cidade, então, iam multidões. Mas esses 2 discípulos pensaram, o que nós vamos fazer agora? Qual vai ser o nosso destino? A nossa esperança? E Jesus tem falado para nós que esse é o nosso problema. Olhar para o que estamos vivendo hoje, nos esquecendo das promessas dele. Porque Jesus avisou, o Filho do Homem vai ser colocado no madeiro. Assim como foi com Jonas, o Filho do Homem vai ressuscitar. Jesus avisou tudo, mas ninguém ligou uma coisa com outra quando ele foi preso, quando ele foi traído. Tudo estava escrito, além de estar escrito que eles já deveriam conhecer, porque eram judeus, iam todo sábado para o templo para estudar as escrituras, tudo isso eles já sabiam. Aí vem Jesus, que diz que ele falou claramente, eu e o Pai somos um. Eu o sou, ele falou várias vezes, por isso foi condenado. Ninguém pode falar, nenhum judeu pode falar, eu sou. Blasfêmia. Eles não recitam esse verbo, sou. Ninguém pode falar, aqueles judeus, não tradicional, os conservadores, como é que é o nome? Ortodoxos, não falam. Só Deus que pode falar isso. E Jesus disse. Por isso que os líderes religiosos, esse cara é um falso, esse cara é um blasfemo, esse cara não sei o quê. Foi uma das acusações. E ele disse. Mas quando tudo isso aconteceu,
não ligaram uma coisa com outra. E veio o abatimento, a aflição, a agonia que levou esses dois a fazer assim: vamos voltar para a nossa vida. Acabou. E o que Deus quer que você faça a partir de esse ano, ainda no finalzinho de 2024, não se esqueça do que Jesus já lhe disse. Porque virada de calendário não é nada para o nosso Deus. O apóstolo falou aqui, ele é atemporal. Nós contamos final de ano, ele não conta. Ele conta ciclos, ele conta fases, ele conta processos de aprendizado, processos de crescimento espiritual, emocional, processos de amadurecimento, processos de aproximação dele. Isso é que ele conta. Porque tinha lá duas mulheres, uma ouvindo Jesus e outra trabalhando. Oh, Jesus, é injusto. Eu estou aqui servindo todo mundo e ela está aí sentadinha do teu lado. Você que é boba, porque ela escolheu a melhor parte. E nós ficamos na nossa correria, e deixamos as oportunidades passarem. E aí, quando acontece, nós não observamos que foi cumprimento de bênçãos. Não observamos que o Senhor já tinha falado sobre aquele assunto. Nós não lembramos que já deveríamos estar preparados para isso. Mas não estávamos. E aí somos pegos de surpresa. Mas não deveria ser surpresa, porque a Bíblia diz que Deus conta tudo para os seus filhos, para os seus amigos. Será que não se cumpre essa palavra? Então, ou ele disse e nós não escutamos, ou ele não disse. Então, quem que está errado aí na história? Se eu leio a palavra, eu vou ver o que vai acontecer comigo. Ah, mas tem muita coisa na Bíblia, tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Muita coisa boa e muita coisa ruim. Eu acho que tem até mais coisa ruim. E a maioria das coisas ruins que estão na Bíblia é para quê? Para não fazer. Alguns questionam por que a história de Israel está na Bíblia para nós, se nós não somos judeus. Deus escolheu o povo de Israel, os hebreus, filhos de Jacó, como exemplo. Exemplo de como adorar a Deus. Mas também exemplo de como não fazer as coisas. Se fizer isso, vai dar errado. E eles faziam. Se fizer isso, vai dar errado. Eles faziam. E por que também nós continuamos fazendo? Então, se nós hoje padecemos por alguma aflição, com certeza não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, não é culpa do Espírito Santo, muito menos culpa dos anjos que não nos protegeram. É porque nós não estávamos no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas. Então, o erro foi nosso. Mas, de qualquer forma, vem a agonia, vem a aflição, os discípulos aqui, voltando para casa, conversando sobre tudo o que tinha acontecido, sem entender. E aparece um estranho e começam a falar: o que é que vocês estão conversando aí? A expressão de vocês estão assim tão atônitos. Ué, você está em Jerusalém? Como é que pode? Você é um visitante de Jerusalém e não sabe das coisas que estão acontecendo? Tem muito crente desapercebido, desatento. Tem muito crente que não está prestando atenção naquilo que está à nossa roda. Mas saiba que tudo o que Deus tem feito é te preparar para você estar nas mansões celestiais. O que o irmão Will falou aqui sobre se Deus fizer em 2025, glória a Deus. Mas se Deus não fizer em 2025, glória a Deus também. Se nós não tivermos esse entendimento, fica tudo mais difícil. Qual a motivação de ler a Bíblia? Qual a motivação de ir para a igreja? Qual a motivação de cantar um hino? Nenhum. Não está surtindo efeito. Mas quando você se inteira
se integra com as coisas de Deus, o fluir do Senhor vem de forma diferente. Os irmãos entenderam? Vamos ficar de pé para nós orarmos, cantarmos ao Senhor. Porque a palavra é essa. Se aperceba das coisas que vão acontecer da parte de Deus. Se aperceba que o que Deus vai promover sobre nós vai ser bênção. Vamos orar ao Senhor por nós, pelas nossas vidas. Pai querido, nós oramos, te louvando e te exaltando, porque Tu és Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus extraordinário. E pedimos, Pai, fica conosco, para que o Teu mover seja extraordinário sobre as nossas vidas. Senhor, nós colocamos as nossas vidas. Cobre-nos com o manto de fogo. Livra-nos, Senhor, de toda cilada, de toda manifestação maligna. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que vem para nos tornar em aflição. Mas nós cremos na paz do Senhor Jesus Cristo. Cremos no Teu mover, no Teu extraordinário. Então lhe pedimos, Pai, fica conosco. Coloca os Teus anjos ao nosso redor, Senhor. Tudo aquilo que o diabo tem feito contra as almas, que sejam repreendidas e rejeitadas em nome de Jesus Cristo. Que haja paz sobre os Teus filhos. Mas também te pedimos, Senhor, na virada deste ano, em 2025, que os nossos olhos estejam atentos a tudo que Tu vai fazer em nossas vidas, Senhor. Que nós estejamos percebendo que não é por acaso, não foi de qualquer jeito, não foi coincidência, mas é a Tua mão sobre nós. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos dando discernimento, entendimento, visões, Senhor, dos altos céus, para continuarmos caminhando frente, levando o Teu nome sobre todas as coisas. Assim, Pai, fica conosco, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.